aqui quem fala é o Tarcísio e com esse vídeo off-topic, como vocês podem ver pelo título aqui embaixo, né? Como sobreviver como artista diante dos novos desafios. Por que fazer esse vídeo, né? É uma coisa que eu penso muito. É uma coisa que eu penso muito, porque na verdade, gente, é uma coisa que me diz muito respeito, já vou falar sobre isso. E também para tentar oferecer alguns pontos de vista que eu acho que estão ficando um pouquinho submersos dentro dessas visões apocalípticas e pessimistas e tudo mais que a gente tem visto tanto nas redes sociais. As redes sociais, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, elas tendem a ser muito opressivas, né? E passar uma visão muito carregada da realidade. Eu acho que isso começou lá no Twitter, né? Que começou com esse lance mais agressivo, mas eu acho que isso está se espalhando. Eu acho que algumas redes ainda não, mas, por exemplo, o Facebook já está totalmente contaminado por isso. E então, para oferecer uma visão diferente, né? Então vão ser 6 dicas que eu acho, algumas eu tenho feito, algumas têm dado resultado, outras não, mas mesmo assim eu considero boas, né? De como continuar sendo artista, sobrevivendo como artista nesse nosso mundo. Coisas práticas que a gente está fazendo aqui. Eu não vou entrar em filosofias, em teoria da arte, nem nada. São coisas bem práticas mesmo, tá bom? E então vamos lá, por que esse tema, né? Por mais que muitas pessoas atualmente me acusem de ser o cara que apoia IA, que vai contribuir para a Skynet dominar tudo, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência que acompanha os meus posts sabe que eu tenho sim críticas à IA, né? E a maioria dos meus posts é uma crítica ao posicionamento da classe artística em relação a essa questão, né? Seja por espalhar fake news, seja por não se atualizar. Já estamos indo para o 2º ano aí dessa problemática e tem gente que está ainda repetindo chavões lá do começo, né? Quando a tecnologia era muito incipiente, né? E também pela falta de posicionamento coletivo, concreto e real. Vou falar disso também aqui, mas a maioria, gente, não vou entrar nessas questões, a maioria vão ser dicas que eu tenho aplicado e que são bem pessoais e que qualquer pessoa que trabalha com arte de alguma forma conseguiria aplicar. Antes de começar, uma segunda coisa, muita gente pergunta, Tarcísio, mas você está falando disso, mas com que propriedade você vive de arte? Bom, gente, olha só, para poder responder isso, a gente precisa discutir um pouquinho o que é artista, a palavra artista, porque quando a gente fala isso, e a maioria das discussões hoje em dia parte do pressuposto que artista é o pintor desenhista, né? Quando na verdade essa palavra artista ela é um termo que engloba muitas profissões e muitos fazeres artísticos diferentes. Então o escritor ele se enquadra no termo artista, o ator se enquadra no termo artista, o músico se enquadra no termo artista, o cenógrafo, o estilista. Então tem muita coisa dentro disso. Então, gente, sim, né, de uma forma ou de outra, desde os meus 16 anos, lá em 1997, que a arte, de alguma forma, ela faz parte do meu ganha-pão, assim, né? Algumas vezes, ao longo desse período, foi o ganha-pão principal, outras vezes não, né? Mas sempre esteve presente, né? Quando eu comecei lá em 97, fazendo história em quadrinhos e vendendo história em quadrinhos bem manuais, como se fossem fanzines, na época estava em voga. Logo em seguida eu comecei a fazer flautas de bambu e de PVC que eu vendia. Minha cidade ela tinha, né, a cidade que eu morava, Águas da Prata, tinha esse lado do artesanato muito forte, ainda é uma característica da cidade. E hoje em dia, Tarcísio, como é que é? Bom, gente, hoje em dia, se eu juntar, né, o meu trabalho com música, com o TLHP Graveyard, com o Sr. Riponga, lá no Bandcamp, se eu juntar o meu trabalho com livros que eu publico lá fora e aqui, e se eu juntar os meus quadros e mais os trabalhos que eu faço para livros didáticos, e muito raramente, mas acontece uma capa de livro, sim, né, dá para dizer que eu sobrevivo sim de arte. Eu preciso complementar a minha renda com aulas de idiomas, porque não dá só para pagar a conta, né? A gente
precisa de outras coisas, né? Eu quero levar meus filhos para passear, eu quero ir num restaurante com a minha esposa, eu quero comprar um livro, eu quero comprar um deck novo de Yu-Gi-Oh! Que saiu, e na verdade tudo isso faz parte do nosso equilíbrio mental. E sem o complemento com as aulas de idiomas, né, de inglês e de espanhol, realmente eu ficaria só na parte de pagar a conta, mas eu pagaria minhas contas, né? Mas enfim, vamos lá. Gente, eu vou começar por aquela que eu coloquei por último. Eu sei que muita gente já vai fechar esse vídeo, mas eu sei que se eu deixar pro final, depois de 4 minutos, metade das pessoas param de assistir. Isso é o YouTube que diz as estatísticas. Depois de 8 minutos, 80% para de assistir. Isso não é só comigo, isso é com o vídeo do Felipe Neto, isso é com o vídeo do Whindersson. Essa é a forma como o público funciona, né? Nessa questão do YouTube. É o YouTube que diz isso, né? Então essa era para ser a última, mas como eu sei que esse vídeo vai ter por volta de 20 minutos, eu já vou colocar em primeira. Não é a que eu gostaria de estar falando, mas eu vou colocar. Então a primeira, né? Como sobreviver como artista nesses novos desafios. A primeira e a essencial, a mais importante e a mais definidora do que vai acontecer é lutar por leis justas que contemplem o fazer artístico e a classe artística enquanto ramo legítimo de trabalho. É isso. Não é fritando no Twitter, não é mandando o Tarcísio ir no Facebook, não. É lutando por leis justas, porque quando a gente fala de trabalho, o que define as relações de trabalho são as leis trabalhistas ou leis que tangenciam, que direcionam a forma como cada categoria, cada profissão trabalha. Então, sem isso, meu amigo, pode me xingar do nome que vocês quiserem, que não vai adiantar nada, tá bom? Não vai adiantar nada, né? Pode hackear minha conta, não vai adiantar nada, tá bom? E quais são as leis que nós temos hoje? A gente tem que estar por dentro das leis de direitos autorais, né? É uma lei extensa, é uma lei abrangente, que deixa muito coisa clara e que também esclarece muitas coisas. Eu tenho visto muita gente falar uns absurdos, né? Simplesmente porque não leu a lei. Agora está em tramitação a lei 2338 de 2023, né, de autoria do senador Pacheco, do PSD, lá de Minas Gerais, que é a PL, o projeto de lei de regulamentação da IA. Né? Então, está em tramitação ainda vai sofrer mudanças, vai sofrer cortes, acréscimos, mas é o que a gente tem. Então, provavelmente, essa lei, ou melhor, alguma versão futura dessa lei vai ser o que vai definir o que nós poderemos ou não fazer com o IA do ponto de vista trabalhista. Então, agora não era hora de estar xingando o Tarcísio de tudo quanto é nome no Facebook. Agora é hora de estar lendo essa lei, juntando a classe artística e debatendo os pontos que estão prejudicando. Porque, gente, tá? A gente, os artistas, muitos não sabem dessa lei, mas as grandes companhias por trás, o Midjourney, a Microsoft, todas essas grandes companhias de tecnologia, o Facebook, o Twitter lá, o X, o Elon Musk, todos sabem que essa lei está em tramitação. Tá? E se vocês acham que não está tendo lobby, que eles não estão conversando, que representantes dessas empresas não estão fazendo ofertas aí para certos senadores e tudo mais, vocês estão muito enganados. Então, se a gente não unir essa lei de regulamentação da IA, se não tiver participação popular, se não tiver participação dos artistas, ela vai ser totalmente voltada para favorecer essas big companhias, tá? E se você acha que eu apoio essas big companhias, você não entendeu nada sobre quem sou eu, tá? Então, beleza. Vamos lá, infelizmente eu sei que isso vai ter espantado muita gente, quem ficou aqui. Então vamos lá, o segundo, agora começando para valer. Né? Qual que é a minha segunda dica? Apostar no seu estilo próprio. O artista agora, gente, eu não sei até que ponto a técnica perfeita vai ser garantia de pedidos e comissões e tudo mais. Eu acho que ter um estilo próprio
ele vai garantir muito mais isso, algo que se diferencie dos outros. E aqui eu coloquei artes do Dave, né? O Dave L. Araújo, ele é um artista que eu gosto imensamente, assim, tá no meu top 5 de artistas. Eu tô falando de artistas do mundo, assim, hoje, né? Que eu sou muito fã das construções dele, esse desenho atrás é dele. E acima de tudo, né? Eu acho que eu nunca falei isso pro Dave, mas foi o Dave, o trabalho do Dave que me fez querer estudar colorização digital. Né? E hoje eu consigo fazer colorização digital de uma forma que me satisfaça, né? Que eu acho que só aconteceu por causa do Dave. Eu acho a colorização dele magnífica. Então aqui a gente tem alguns trabalhos dele. E o Dave eu gosto muito porque eu acho fantástico, mas segundo as palavras do próprio Dave, ele já se frustrou muito tentando atingir um nível técnico que, dentro do que ele considerava um nível técnico alto, ele não conseguia chegar. Então, um certo dia, ele largou a mão e falou, eu vou desenhar o que eu gosto, do jeito que eu gosto, para me sentir bem. E aí, meu amigo, o trabalho dele começou a bombar, né? Então você tem livros, né? Por exemplo, aqui é um livro que ele ilustrou, ilustrações de um livro, que é um livro do Ricardo Perazza, que inclusive foi lançado em inglês também. Esse livro tem a versão em inglês e português, né? Então, o Dave, ele é o principal exemplo que eu digo de pessoa que criou uma identidade visual fantástica, né? Criou uma identidade visual fantástica. Que é isso que fez, por exemplo, o Romero Brito. O Romero Brito, se você for ver, a obra dele não tem grandes questões técnicas envolvidas, né? Embora ele trabalhe com pop art, ele faz referência ao cubismo e tudo mais, né? Mas é uma arte tecnicamente simples, mas ela tem uma identidade visual. Goste a gente ou não, a gente bate o olho, a gente sabe que aquilo ou é Romero Brito ou é inspirado por Romero Brito, né? E com o Dave é a mesma coisa. Eu acho que ele conseguiu já, é um cara novo que já tem uma identidade visual fantástica. Ai, Tarcísio, mas a IA vai conseguir replicar isso, não vai? Gente, vai sim, mas é diferente, tá bom? Uma coisa é você replicar algo, outra coisa é você que tem aquela expressão, porque a expressão, a identidade visual, ela não é uma identidade técnica, é isso que eu quero que vocês pensem. A identidade visual de um artista, ela diz muito sobre o artista, sobre os pensamentos, ideias, anseios, medos, emoções, e isso não tem como replicar. Exemplo, o Van Gogh, ele faz trabalhos dentro do que a gente chama de expressionismo. Muita gente ao longo da história tentou simular o Van Gogh, mas você bate o olho e você sabe, muita gente, né? Talvez pessoas menos treinadas ainda se confundam. Mas a gente sempre sabe quem é o Van Gogh. A mesma coisa o Monet, quando ele fez a obra que deu origem ao impressionismo. Muita gente foi para o impressionismo, mas nenhum deles era o Monet. Não estou falando que não era tão bom quanto, mas não tinha aquela identidade visual que o Monet tinha, nem mesmo quando tinha um nome parecido, como Manet, né? Um exemplo mais recente, na década de 90, o Jim Lee, ele era o papa da ilustração de HQs. E teve uma época, principalmente quando foi criado a Image Comics, que todo mundo tentava copiar o Jim Lee, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E não adiantava, né? Tinha alguns que conseguiam desenhar exatamente com a mesma técnica que o Jim Lee, mas você batia o olho e você sabia que não era o Jim Lee. Tinha um artista aqui no Brasil que era o Alex Sanders, né? E era o cara, ele falava abertamente que o Jim Lee era a maior inspiração dele, e o desenho dele, alguns quadros, era extremamente semelhante ao Jim Lee, era extremamente, né? Mas eu bati o olho, eu sabia se era o Jim Lee ou não. E olha só, o Alexander tinha as características dele dentro da tentativa de simular o Jim Lee. Mas, olha só, né? Como muita gente tentava simular o Jim Lee, daquela leva de discípulos do Jim Lee, né? Só sobreviveram aqueles que mudaram o traço depois. Olha só que interessante, né? Então é isso, né? Terceira dica, desculpa. Buscar nichos específicos. Buscar nichos específicos. Por exemplo, eu vou trabalhar com RPG.
Ah, mas dentro do RPG não é RPG, é RPG old school. E aí eu gosto de citar 3 pessoas, que é o Carlos Castilho, o Felipe Faria e o Yuri, né? Que são 3 pessoas que se especializaram no estilo old school de desenho. Os 3 têm traços muito característicos, muito distintos. É impossível você confundir a obra do Yuri com a do Castilho, com a do Felipe e vice-versa, né? E os 3, gente, eu não sei como os caras dão conta, porque praticamente toda semana os caras estão postando alguma arte que estão fazendo para alguém do mundo, né? Do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. Desculpem esses barulhos nojentos que eu faço com o nariz, eu ainda tô bem gripado, tá bom? Ignorem. E eu sei que, por exemplo, caras como o Carlos Castilho, o Yuri e o Felipe, acho que principalmente o Felipe, pelo que eu vejo, os caras estão com a agenda lotada até metade do ano que vem, sabe? Você não consegue mais conseguir commission desses caras. Se você quer trabalho deles, o melhor jeito é entrar na campanha de apoio recorrente deles, que é uma outra dica que eu vou dar ali pra frente. Né? E curiosamente, esses 3 que estão sempre mostrando trabalho, você não vê eles destilando ódio contra o que quer que seja nas redes sociais, né? Principalmente porque os caras não têm tempo de fazer isso, né? Ou o cara fica xingando o Tarcísio nas redes, ou Tarcísio eu tô falando da pessoa genérica que não tá pensando dessa forma apocalíptica e que tem outros pontos, né, sobre essa questão. Porque os caras estão produzindo, né? Os caras não têm tempo, né? Essa galera aí, eles estão mandando ver, né? Então, pode ser RPG, pode ser moda, né? Pode ser livros didáticos. Eu, durante um tempo, eu só produzia ilustração para livro didático. Não, se você pegar o que eu produzi entre 2010 e 2014, foi tudo para livro didático, né? E eu não peguei. E aí, olha só, eu fiz mais nichado ainda. Não era livro didático qualquer. Era livros didáticos de projetos aprovados pela lei PROAC, pelos editais do PROAC. Então eu acompanhava quando o site do PROAC, às vezes eu ia para São Paulo para ver os projetos que iam ser aprovados, né? Os projetos de livros didáticos, geralmente os proponentes, eles vão nessas reuniões lá na Secretaria de São Paulo, né? Num prédio maravilhoso, né? E eu ia, porque assim que o projeto era aprovado, eu já conversava direto com o proponente que estava lá. Olha, eu faço ilustrações, eu levava meu portfólio, né? Eu levava cópias do meu portfólio e falava, eu faço esse tipo de ilustração. Se caso você estiver procurando algum tipo de ilustração para o seu livro, considere me chamar aí, né? Eu levava o portfólio, eu tinha lá uma média de preço e eu consegui ilustrar muita coisa dessa forma, né? Com um nicho específico. Era livro didático, mas não qualquer livro didático. Livro didático de leis que foram contempladas por Lei Rouanet, não, desculpa, PROAC. Ok, quarta coisa. Investir na relação direta entre artista e público, né? Como isso pode ser feito? Na prática, hoje em dia, as 2 melhores ferramentas de fazer isso são as campanhas de apoio recorrente, como o Apoia-se, o Catarse tem a própria e tem algumas outras, né? E os financiamentos coletivos. As campanhas de apoio recorrente, elas são assim, as pessoas que gostam do seu trabalho, elas contribuem com uma quantidade no mês, né? Geralmente são coisas bem poucas, quase simbólicas, 5, 10, 20 reais. E aí todo mês você se compromete a entregar alguma coisa. Por exemplo, voltando lá no Yuri e no Castilho, eles têm o projeto do Ink Potion Studio, que eles montaram uma campanha de apoio recorrente lá no Patreon, né, que é a maior plataforma de apoio que a gente tem no mundo aí. E todo mês eles mandam, todos eles, né? Eu não sei quantas pessoas são, eu sei que tem o Castilho, tem o Yuri, tem mais algumas pessoas envolvidas, mas eu não me lembro. Todo mês eles fazem ilustrações que eles mandam para os apoiadores e os apoiadores têm direito de usar essas artes nos projetos deles. Então a pessoa apoia com 20 reais, por exemplo, e ela recebe no final daquele mês 6, 7, eu não sei exatamente quantas, ilustrações que ela pode usar. Então, se você for ver 20 reais por 5 ilustrações que seja, meu amigo, você está fazendo uma economia gigante, mas você bota aí que esse pessoal, eles
podem ter 20, 30, 40, 50, 100 apoiadores. Né? Então, no computo geral, é uma ferramenta maravilhosa. Lá fora, a maioria dos artistas investem nisso, e eu fico muito chateado de ver que aqui no Brasil, pelo menos no círculo em que eu circulo, é muito pouco aproveitado. Então, tem pessoas aí que estão escrevendo livros com uma constância absurda, que não estão sequer pensando nisso. Periódicos, né? Já que eu tenho isso todo mês, por que não fazer uma campanha de apoio recorrente que funcione como se fosse uma assinatura, por exemplo, né? E os financiamentos coletivos. Você pode falar, gente, eu quero produzir aí 12 artes em nanquim, em tamanho X, né? E aí, gente, eu vou fazer essa campanha, né? Então você pode apoiar, pode pegar uma recompensa que você recebe a versão digital disso, uma recompensa menor, você vê aí um preço que você acha justo por arte, né? E que seja bom também. Ou então, você bota uma outra recompensa que você vai enviar os originais para a pessoa, e aí você pode colocar um valor maior. Eu fiz isso com o Koan, né? Em que eu fiz 15 quadros, e a pessoa podia dar sugestões sobre o tema e tudo mais, e aí eu enviava o quadro físico, né, a tela pintada, tudo mais, para a pessoa. Então foi muito legal, né? Então eu recomendo muito isso. A quarta dica, né? Produção, essa muita gente vai torcer o nariz, tá? Muito artista vai torcer o nariz porque a gente vive no mundo digital e é muito difícil você pensar em algo fora do digital hoje. Então eu entendo, tá? Gente, lembra que isso daqui são a minha opinião, coisas que serviram pra mim, que não necessariamente fazem sentido ou que fazem sentido pra você, tá bom? Eu não tô aqui dizendo que eu sei o que fazer, porque se eu soubesse o que fazer, essa hora eu não estaria aqui nesse quarto de 3x4, né? Eu estaria num ateliê em Nova York, enfim, né? Mas investir em produção de material não digital, quadros, desenhos impressos, tudo isso, ele cria uma relação mais humana, né, mais artesanal com a sua arte. E tem um público que privilegia isso, tem gente que gosta, né? Então é muito bacana isso, né? Por exemplo, a minha produção de quadros, ela vai bem nesse sentido, eu acho bacana. Então, e você não precisa deixar o digital. A produção do material não digital, mas você pode usar as redes para montar a sua lojinha, para divulgar, para mostrar o processo. Então você pode usar todo o aparato que o mundo virtual tem hoje em dia, de redes sociais e de exposição, e de propagandas pagas e tudo, que não saem tão caras quanto eram há algum tempo atrás, né? Ao mesmo tempo em que você está investindo nesse produto que ele vai ter. Gente, um exemplo, né? O ano passado foi o ano, nos últimos, 15, 20 anos, em que mais se vendeu disco de vinil. Olha só isso, né? A venda de CDs, ela diminuiu bastante, mas ela ainda tem um público muito fiel. Então tem muita gente não, mas tem um número de gente considerável que ainda compra CD, tem um número de gente considerável que ainda compra vinil, né? E eu lembro que lá em 2002 já estavam falando da morte do vinil, eu lembro que em 2009 estavam falando da morte do CD, né? Talvez morra, talvez um dia, mas esse dia não é hoje, como diria o Aragorn. Quinto, esse é bem interessante, também muita gente vai torcer o nariz, né? Mas você já parou para pensar que a sua arte não precisa estar só no papel ou estar só no digital? No digital, simulação de papel. Ela pode ter, e aí vem a quinta dica, né? Uma mudança de mídia-produto. Né? Hoje em dia, por que não colocar sua arte em camisetas? Por que não colocar sua arte em canecas? Por que não colocar sua arte em bolsa, em carteira? Como fazer isso, Tarcísio? Gente, há algum tempo atrás se popularizou, e são muito populares hoje em dia, o conceito de impressão sob demanda, né? Você cria um livro,
você manda o arquivo desse livro para a gráfica e a gráfica ela produz o livro conforme ele vai vendendo, e aí em cima da venda a gráfica tira a porcentagem dela, que está contemplando os custos de produção e o lucro dela. E o resto fica para você. Quanto que você teve que pagar para esse livro ser impresso? Nada. Esse mesmo conceito ele existe para outros produtos, né? Por exemplo, tem o Dona Penca, Dona Penca, que é um lance de camiseta sob demanda. Você faz lá, você bota a sua estampa no site, quando alguém compra, eles produzem a camiseta e aí eles tiram a parte da produção, mais o lucro, e você fica com o restante, sendo que é você que estabelece o valor final do negócio, né? Tem o valor mínimo de produção mais o lucro, em cima disso você cobra quanto você quiser. Já existem isso com infinitos materiais, né? Com canecas, né? Por exemplo, vocês já viram aí canecas que eu fiz com os meus livros, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Essa caneca aqui, ela é com a capa de um disco da minha banda. E ela foi feita dentro desse esquema. Então, vale muito a pena, você vai abranger um novo público, né? Talvez pessoas que não te conheçam de um certo tipo de produto te conheçam por outro. E, gente, não adianta, tá? Se você quer sobreviver como artista, você vai ter que fazer um pouquinho disso tudo. E se você der sorte de uma dessas coisas realmente bombarem, aí legal. E por último, não, essa é a última. A última foi a primeira. Bom, gente, é isso então, é isso que eu tenho pra falar. Deu um vídeo de 26 minutos. Eu sei que quando chega nessa parte, segundo o YouTube, 90% das pessoas já pularam fora. Mas é um vídeo que eu acho que foi um vídeo sincero, né? Eu sei o tipo de acusação que me fazem. Eu sei que provavelmente vão aparecer aqui falando, né? Ah, você fala tudo isso, mas você está contribuindo para a morte do artista, blá, 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 né? Mas enfim, preguiça de gente que não me conhece falando de coisas que eu não disse, tá bom? Então, é isso, galera. A gente se vê.